Fala, galera, tudo bem com vocês? Bem, galera, terminou aí a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando aí para a reta final, faltam 11 rodadas. Tem uns times aí que estão com umas rodadas em atraso, mas logo vão estar todos com o mesmo número de jogos e Botafogo aí se firmando cada vez mais na liderança do campeonato, o Palmeiras ali correndo atrás. Aconteceu muita coisa bacana nesse fim de semana, mas antes da gente falar de como foi essa rodada, eu quero já te pedir que você se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aí com os amigos, nos seus grupos aí do WhatsApp, do Telegram, espalhe esse vídeo aí para quem você puder, beleza? E não esquece também de ativar o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos. Beleza? Então, sem muita enrolação, direto ao ponto, nós tivemos uma rodada bem emocionante aí nesse fim de semana, onde movimentou principalmente a parte de baixo da tabela, né? E os jogos que aconteceram nesse fim de semana, que envolve os times da zona ali do rebaixamento, que está brigando para não cair lá, o famoso Z4, nós tivemos a vitória do Vitória contra o Juventude, ganhou de 1-0, jogando em casa, uma vitória muito importante que tirou o time da zona de rebaixamento. Outro jogo muito importante foi a vitória do Corinthians, jogando em casa, vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense, que teve ali a estreia do Memphis Depay. Dá para ver que o cara é diferenciado. Vai ter mais 1, 2 rodadas no máximo ali para ele se ambientar, para ele se acostumar ao futebol brasileiro, a forma ali de jogar do Ramon Dias, e dá para ver que ele realmente é diferenciado. E se o Corinthians conseguir sair dessa zona aí de desconforto, se o Corinthians permanecer na Série A e o Depay continuar ano que vem no Corinthians, vai ser um time que vai dar trabalho, porque ele é diferenciado e tem jeito de ser daqueles caras que acabam decidindo os jogos, né? O passe é diferente, as enfiadas de bola é diferente, posicionamento, enfim, quase conseguiu fazer um gol lá. Se ele fosse um pouquinho maior, se adiantasse um pouquinho mais, ele certamente teria feito um gol. Fato é que foi festa na torcida lá do Corinthians, o Corinthians que ganhou diante da tua torcida, jogou muito bem. Romero fez 2 gols e Yuri Alberto, né, jogou muito também. Foi um cara bem decisivo no jogo de sábado diante da sua torcida. Teve ali momentos de parecia que era o Messi jogando, Cristiano Ronaldo, saindo driblando 2, 3 e conseguiu ali com que o Corinthians deu passe para o Romero fazer gol, e o Corinthians continua na zona de rebaixamento, mas começa a dar sinais de que pode sair. Então, a situação ainda é preocupante do Corinthians, mas o Corinthians já não é aquele time frágil, já não é mais aquele time que qualquer um jogava de igual para igual ou ia para cima do Corinthians, até mesmo lá na Neoquímica. Já é um time diferente, já é um time que consegue disputar com os times da zona da parte de cima da tabela, e os da parte de baixo ele está mostrando que ele vai ganhar todos. Ganhou muito bem o jogo da Sul-Americana contra o Fortaleza e ganhou mostrando que é o Corinthians que a torcida conhece. 3-0 contra o Atlético Goianiense, fora o baile, uma vitória que impôs ali, que mostra para a sua torcida que eles não vão vender fácil, e que se os outros times não abrirem os olhos, principalmente o Fluminense, o Vitória e o Criciúma, que estão mais perto ali, ele vai deixar esses 3 times para trás, e não daqui a umas 3, 4 rodadas, se eles conseguirem uma boa sequência, eles fogem de vez do rebaixamento, apesar de eu achar que isso vai ser muito, muito difícil, né? E aí, o outro jogo de sábado, da rodada de sábado, que foi o destaque do dia, o clássico Fluminense e Botafogo. Botafogo ganhou por 1-0, mostrando que realmente é um time diferente do time do ano passado. É um time que não vai se entregar, não vai entregar o título como foi do ano passado. Eles vão brigar até o final. O Palmeiras está ali
atrás, a caça do Botafogo, o Botafogo sabe que se ele vacilar, o Palmeiras vai passar ele. Os dois times que ainda se enfrentam nesse campeonato, então o Botafogo precisa manter o seu nível, precisa continuar vencendo se ainda quiser ser campeão brasileiro. E diante desse clássico contra o Fluminense que veio com desfalque, foi jogar com desfalque do Thiago Silva, eu que há 2 vídeos atrás, num dos vídeos que eu falei em relação ao time do Fluminense, eu acho que eles deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro, eles precisam poupar na Libertadores, por mais absurdo que isso pareça, eles precisavam poupar na Libertadores para focar no Brasileiro. A torcida não gosta de ouvir isso, o torcedor tricolor não enxerga dessa forma, mas a verdade é que o elenco do Fluminense não suporta jogar 2 campeonatos do nível que é Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense perde, vai para a zona de rebaixamento, está numa situação muito crítica no Campeonato Brasileiro, Perdeu o Thiago Silva no jogo da Libertadores, não teve Thiago Silva contra o Botafogo e fez muita falta. Ganso foi poupado, entrou no segundo tempo, então eu acho que o Fluminense precisa olhar com mais carinho para o Campeonato Brasileiro. E a grande curiosidade desse jogo, aliás, antes de eu falar dessa curiosidade do jogo do Fluminense e Botafogo, o Botafogo que também entrou com um time bem mexido, porque diferente do Fluminense, está disputando o Campeonato Brasileiro, está disputando a Libertadores, mas ele tem um elenco bem mais forte, não só de qualidade, mas também de força física. O time do Botafogo consegue manter o seu ritmo, consegue manter ali a sua intensidade, mesmo com uma equipe mista ali. O Botafogo empatou o jogo da Libertadores e deu ali a preferência em entrar com um time misto, poupar alguns jogadores, não entraram o tempo todo. O Savarino saiu no segundo tempo, entrou o Almada, o Alex Telles também entrou no segundo tempo. O técnico do Botafogo, quando sentiu que ele poderia pressionar um pouco mais o Fluminense, que o ritmo do Fluminense deu uma caída, ele começou a mexer no time do Botafogo, o Botafogo começou a pressionar até fazer o seu gol. Mas o Fluminense está optando aí pela Copa Libertadores e vai correr risco de rebaixamento no Brasileiro se continuar dessa forma. Quarta-feira é um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Thiago Silva ainda é dúvida, não está confirmado se ele vai jogar na quarta-feira, e tem uma sequência difícil pela frente. Ele já fez 2 jogos dos 5 que vai fazer em 15 dias. Então o Fluminense vai viajar para Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense, depois volta para o Rio para jogar em casa mais 2 jogos, mas são só jogos difíceis e o Fluminense não tem um elenco tão extenso assim. Bem, o Marcelo teve um lance aí polêmico, o pisão do Marcelo, na minha opinião, ele deveria ter sido expulso, o VAR deveria chamar para expulsar o Marcelo, porque não é uma movimentação comum. Ele não foi ali, a pisada dele, ele estava com o pé no chão, ele tirou e não foi um movimento normal. Ele pisou no jogador do Botafogo. Ele deveria ter sido expulso. Mas a gente sabe que a arbitragem brasileira é uma arbitragem fraca, o VAR sempre deixa interpretações duvidosas, faz o povo acreditar em um monte de teoria de conspiração, e existem jogadores que é mais marcado do que os outros. Certamente, se esse pisão tivesse sido feito pelo Felipe Melo, pelo Hulk, pelo Gabigol, que não joga mais, pelo Flamengo, mas isso é assunto para depois, mas jogadores desse tipo, Diego Costa do Grêmio, o Daverson do Atlético Mineiro, se fossem esses jogadores a ter pisado no jogador do Botafogo, o VAR com certeza chamaria e expulsaria, porque esses jogadores já são carta marcada ali da arbitragem brasileira. Então o Marcelo não foi expulso, para mim deveria ter sido expulso, que facilitaria ainda mais a vida do Botafogo. E aí vem o fato curioso, porque o Mano Menezes vai fazer uma alteração e quando ele está dando uma instrução para o Lima,
e ele dá as costas para falar com alguém. E nesse momento acontece uma confusão que quem sai de campo é o Lima. E não era o Lima que ia ser substituído, seria o Martinelli. Quando o Mano volta o corpo para a direção do campo, ou vira, né, e olha os seus jogadores, ele vê o Lima indo para o banco, ele entra em desespero. Foi uma situação, para quem não é tricolor, muito engraçada. O torcedor tricolor deve estar maluco até agora com isso. E o Mano Menezes fica desesperado porque viu o Lima sair. Claramente, na leitura labial, dá para dizer que foi um erro, que ele falando, né, que não era o Lima que era para sair, que foi errado. E logo depois ele teve que fazer uma outra substituição para corrigir o seu meio-campo. Então ele teve que depois tirar o Martinelli e colocar o Nonato. Aí que é o grande fato mais interessante desse jogo. Olha como um erro influencia em toda a partida. Olha que curioso. O Lima sai por um erro ali de placa, de comunicação. Sai o Lima. Depois, o Mano Menezes, para consertar esse erro ali de comunicação da sua comissão em ter tirado o Lima, ele tira o Martinelli e coloca o Nonato. Pouco tempo depois, o Nonato, numa jogada infeliz, né, ali ele bate cabeça com um jogador do Botafogo e ele fratura o nariz. Segundo departamento do Fluminense, departamento médico do Fluminense, já está tudo bem com o jogador, mas ele fraturou o nariz e precisou sair de campo. E pelo protocolo novo, né, da CBF de concussão, o Fluminense pôde fazer mais uma substituição. E quem entrou no lugar do Nonato? Felipe Melo. E foi o Felipe Melo que bizonhamente deu um drible para dentro da sua área, perdeu a bola, e o Luiz Henrique fez o gol do Botafogo, o gol da virada. Olha que interessante. Uma substituição errada desencadeou vários fatos até a entrada do Felipe Melo e, através do Felipe Melo, fazer uma falha bizonha, e o Botafogo ganha com o gol do Luiz Henrique depois dessa falha do Felipe Melo. Então, o Fluminense corre sérios riscos de rebaixamento. A sequência do Fluminense, assim como a sequência do Corinthians, não é fácil. Vai pegar aí, ainda tem clássico para jogar, ainda tem Palmeiras para pegar, ainda tem time aí da parte de cima da tabela para jogar até o final do campeonato. Então o Fluminense precisa abrir o olho, e eu acho que já deveria, já desde a semana passada, ter priorizado o Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, passando pelos outros resultados, o Cuiabá empatou com o Cruzeiro que depois desse empate demitiu o técnico Seabra, e uma grande surpresa já no dia de hoje, já contratou o Fernando Diniz. E eu vou dar a minha opinião em relação a isso, do que pode ter acontecido. Aí, mais uma vez, polêmicas vazias, são achismos, tá? Não é informação, não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu. Mas a impressão que eu tive nessa movimentação é de que o Cruzeiro já vinha conversando com o Fernando Diniz para o Fernando Diniz assumir o time do Cruzeiro no ano que vem. Beleza? E é o que eu acredito. Já vinha conversando com o Fernando Diniz para o Fernando Diniz assumir no ano que vem. Mas com essa sequência de resultados do Cruzeiro, essa sequência mais recente, o Cruzeiro que não vem bem, eu acho que eles só adiantaram o expediente. E, na minha opinião, até de forma acertada, porque o Cruzeiro já não briga mais pelo Campeonato Brasileiro. E Sul-Americana não é interessante para nenhum grande clube do futebol brasileiro. A verdade é essa. A Sul-Americana não deve ser prioridade para nenhum time grande do Brasil. A não ser que só reste ele, mas o planejamento do Cruzeiro tem que estar à frente da Sul-Americana. E eu acredito que a diretoria do Cruzeiro está adiantando o expediente para que o Fernando Diniz já esteja no clube, já comece a ver ali o elenco, já comece a entender o elenco para saber, no final do ano, quando a janela abrir, quem o Cruzeiro vai dispensar e quem o Cruzeiro precisa trazer.
Então, o Fernando Diniz já começa agora o planejamento do ano que vem, porque o Cruzeiro não corre o risco de rebaixamento e nem corre o risco de ser campeão nesse ano do Campeonato Brasileiro. Vai, de repente, ainda brigar ali uma vaga pelo G6, mas eu acho muito difícil, principalmente pela disputa que está acontecendo, os outros times ali, o Internacional que vem numa arrancada, e o Cruzeiro já vai começar ali a planejar o seu 2025, isso na minha visão. O outro jogo também que interessa lá no Z4 foi o empate do Criciúma com o Atlético Paranaense, um resultado não muito bom para o Criciúma, nem para o Atlético Paranaense, que precisa abrir o olho, precisa tomar cuidado para não entrar nessa briga lá do Z4. O Atlético Paranaense que, como eu tenho falado, parece que entrou no ano sabático aí em 2024, né? Bem abaixo do que vem fazendo nos seus últimos anos, principalmente seus últimos 5 anos. Tá? E ali, falando um pouco do Z4, apesar de eu não acreditar que brigue pelo rebaixamento, tanto é que está um pouco mais distante, está começando a sair um pouco mais, foi o jogo do Grêmio contra o Flamengo. O Grêmio, que ganhou do Flamengo por 3-2, o Tite, que junto com a sua comissão, junto com a diretoria do Flamengo, decidiu em não levar o time titular, nem viajaram 12 jogadores do Flamengo, sequer viajaram para o Sul, na minha opinião, de forma equivocada, erradíssima. Hoje o Flamengo, ele já deixou bem claro, o Tite, junto com a diretoria, já deixa bem claro dessa forma, que o Flamengo abre mão do Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, porque um time que não leva nenhum jogador titular nem para o seu banco de reservas é porque está abrindo mão daquele campeonato. A desculpa, até da entrevista lá do César Sampaio, antes do jogo começar, a desculpa que eles dão, que foi minutagem, que foi rodagem, se fosse isso, permanecia com alguns jogadores no banco de reserva para, em algum momento da partida, poder usar. Né? E se o problema é rodagem, por que o Plata também não viajou? Já que o Plata, ele fez nem 2 jogos inteiros ainda com a camisa do Flamengo. Então, assim, quer fazer o torcedor flamenguista de bobo, de trouxa, acha que a gente vai aceitar tudo que é falado, tudo que é jogado para a torcida do Flamengo. A torcida parece que a torcida é burra e não entende de futebol. A gente pode não entender como vocês entendem, mas o básico a gente entende. Não levar 12 titulares, sequer viajar. E um outro absurdo que vem acontecendo no Flamengo é o filho do Tite ter tanta autoridade, parece que é ele o técnico do time em determinado momento. É ele que comanda o time em determinado momento. Né? Eu estou pensando até em fazer um vídeo em relação a isso, porque tanto o Flamengo hoje também, o Corinthians, os técnicos, os auxiliares técnicos, melhor dizendo, são os filhos dos técnicos, têm tanta autoridade quanto os técnicos propriamente dito. Então, o Matheus Bach, o filho do Tite, tem tanta autoridade quanto ao Tite no Flamengo. Isso, na minha visão, é totalmente errado. Até em coletivas, em alguns momentos, o Matheus responde pelo Tite, responde na frente do Tite como se ele fosse técnico. Tá? Na coletiva contra o Vasco, por exemplo, quando é questionado sobre o Gabigol, sobre a posição do BH, ele responde da seguinte forma: quando nós convocamos ele para a seleção, ou seja, ele se coloca na condição de técnico. E isso, para mim, é um absurdo. E a diretoria está vendo isso tudo de forma passiva, porque o senhor Marcos Braz está mais preocupado em fazer campanha eleitoral do que o Flamengo, ele que já deveria ter saído do Flamengo já há bastante tempo. Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo, para outro dia. Fato é que o Flamengo levou um time para o Sul, de certa forma, conseguiu competir contra o Grêmio, mas não ganhou. Mais uma vez, o Tite aí vai voltar com mais uma derrota, é a 3ª derrota nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que mesmo se ganhasse ontem e ganhe o seu jogo que tem a menos, que é contra o Inter, fora de casa, não sairia do 4º lugar. E ontem correu sério risco de ter ido para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro,
que não aconteceu porque o São Paulo também perdeu em casa. Mas outro detalhe, no jogo do Flamengo foram as falhas do Matheus Cunha, mais uma vez. Lembrando que no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ele estava doido para entregar o jogo, ele estava doido, ele estava bem perdido ali, até porque fica sem ritmo. Eu sou totalmente contra essa decisão do Tite de escolher um goleiro para a Copa e outro para o Campeonato Brasileiro. Goleiro precisa de ritmo. Quanto mais o goleiro joga, melhor. Goleiro não tem problema de rodagem, beleza? Acho que isso é bem claro, tá? E acaba fazendo uma diferença, como foi no jogo de ontem. Ontem, quando ele, em 2 lances, ele deu muito mole, no segundo e no terceiro gol. No segundo, então, uma falha bizonha, né? Enfim, eu falo de Flamengo, começa a me irritar um pouco, peço até desculpa, porque eu saio um pouco do tom, porque é o meu time de coração, e a gente vê o que o Tite e a sua comissão está fazendo com o Flamengo, e a diretoria, a direção do Flamengo, assistindo isso tudo de forma pacífica, é muito revoltante para a torcida do Flamengo, muito revoltante mesmo. E o outro fato é um rapaz chamado Carlinhos, que todo mundo já falou que não tem condição nenhuma de jogar no Flamengo, mas o Tite continua insistindo no Carlinhos. Ontem, além de não ter feito nada, perdeu um gol de forma bizarra, aonde todo mundo achava que ele estava impedido, e ele veio desde o campo do Flamengo até a frente do gol do Grêmio, com a bola dominada. Ele ainda deu sorte do zagueiro do Grêmio ter tropeçado e caído, ele ficou de frente para o Marquezinho e perdeu o gol, porque ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Mano a mano com o goleiro e perde o gol, e fez falta para o Flamengo. Então, assim, é um jogador que não chuta bem, não disputa uma bola, não faz um pivô, enfim, fica ali, um -1 dentro de campo. E ele fez o favor ainda de ser expulso no segundo tempo. Ah, não foi para expulsão. Beleza, pode até não ter sido para expulsão, mas o árbitro achou que era para expulsão e expulsou o Carlinhos. De certa forma, o árbitro fez até um favor para a gente, que no próximo jogo ele não joga. E o Carlinhos, que já está difícil a situação dele, que já é difícil a torcida apoiá-lo, na hora de sair, deu um soco na cabine do VAR, beleza? E pode tomar mais 8 jogos de gancho aí do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é bem provável, e assim, com todo respeito, todo carinho ao Carlinhos, eu não estou falando da pessoa Carlinhos, mas eu estou falando do jogador Carlinhos. Tomara que ele tome esses 8 jogos e não volte mais a vestir a camisa do Flamengo, porque ele não tem a mínima condição de ser jogador do Flamengo, beleza? Não é uma aposta, ele tem 27 anos, ele não é jovem. Na verdade, ele está tirando a possibilidade de alguém da base do Flamengo entrar e, de repente, ali ser uma revelação, como a gente viu com o Muniz, com o Viseu. Ah, mas eles não eram excelentes jogadores, são melhores do que o Carlinhos, a quilômetros de distância, beleza? E detalhe, são jogadores formados na casa, que depois ainda rendem dinheiro para o Flamengo, que também é muito importante. O Flamengo está numa condição financeira muito boa, mas se voltar a não ganhar títulos e não revelar jogadores, o dinheiro acaba, beleza? Então, isso tudo tem que ter um equilíbrio. Esse dinheiro ele permanece com títulos e vendendo jogadores. Isso é futebol, é o beabá do futebol. Porque se não ganha títulos, o patrocínio não é o mesmo. Se não ganha títulos, não tem premiação. Beleza? A torcida precisa entender isso. Mais para frente, continuando, outro jogo importante. O São Paulo perdeu de virada para o Internacional. É um Internacional que vem numa crescente no Campeonato Brasileiro. É a 4ª vitória seguida. São Paulo entrou ali com um time meio que reserva. O Luciano jogando de 10 já deixa a torcida tricolor desesperada quando o Zubeldia coloca o Luciano em campo, principalmente achando que o Luciano é um camisa 10. E apesar que foi ele que fez o gol, mas o São Paulo não resistiu à pressão do Internacional, ao bom futebol que o Internacional vem apresentando, tomou a virada, perdeu de 3-1 diante da sua torcida.
houveram protestos da torcida dizendo que a Libertadores é obrigação e a Libertadores vai ser bem difícil para o São Paulo. Vai pegar o Botafogo na quarta-feira, que é o melhor time do Brasil atualmente, é um futebol fisicamente muito forte, tem jogadores muito habilidosos que no 1 contra 1 desequilibram. O Luiz Henrique é esse jogador e o Almada também é esse jogador que quebra linhas, que consegue tirar 2, 3 jogadores numa jogada, numa arrancada e deixar o seu companheiro na cara do gol. Então é um jogo de muito risco para o São Paulo na quarta-feira e o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que não corre risco de rebaixamento, na verdade está mais ali brigando por uma vaga no G4, e é o que eu falo em relação ao planejamento e às escolhas da direção. O São Paulo pode optar em poupar os seus jogadores no Campeonato Brasileiro porque não corre risco nenhum de rebaixamento. E eles sabem que eles estão muito distantes do título e que perder um jogo não vai interferir tanto porque eles conseguem recuperar e continuar brigando ali pelo G4. Beleza? Então, de repente, não pese tanto essa derrota para o Campeonato Brasileiro. Só é um fato muito ruim perder diante da sua torcida, perder mais um jogo. O São Paulo que vem variando muito as suas apresentações e geralmente tem jogado mal. Não tem jogado bem, tem criado poucas chances, não tem sido um time tão competitivo quanto a sua torcida espera. E a briga lá em cima, a briga no G4, a gente já falou, o Botafogo ganhou o Fluminense e aí fica isolado na liderança. E o Palmeiras, aliás, antes de falar do Palmeiras, a gente precisa falar do Fortaleza, que ganhou de 4-1 do Bahia. É um resultado muito impactante pela forma que foi, pelo resultado em si, uma goleada diante de um forte time do Bahia, né? Eu não sei, mas eu acho que desse jeito o Rogério Ceni não vai permanecer no Bahia para o ano que vem. Eu acho que o Grupo City vai atrás de um outro técnico porque ele tem um time muito bom nas mãos. Apesar dele falar com muita tranquilidade nas coletivas, parece que ele é certo de que, independente do que aconteça, ele vai continuar no Bahia. Mas eu acho que vai ser muito difícil ele continuar na direção técnica do Bahia com esses resultados. Perdeu de 4-1 por Fortaleza, Fortaleza que volta a ganhar no campeonato, está em terceiro lugar, está consolidado ali no G4. Eu acho que ele vai ficar ali entre G4 no máximo. Se tiver que perder alguma coisa, vai ficar até a quinta colocação, mas acho que ele vai ficar ali no G4 até o final do campeonato. Só não acredito que o Fortaleza tenha força para disputar o título com o Botafogo e com o Palmeiras, mas vai estar ali incomodando até o final do campeonato. Marinho fez 2 gols, Minimício voltou, jogou bem, e o Fortaleza aí mais forte do que nunca, né? E o Palmeiras, que ganhou do Vasco. Palmeiras continua ali, é a 5ª vitória seguida, continua na cola do Botafogo. O Botafogo não pode vacilar, porque o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro e é um time que vai descansar durante a semana novamente, joga no fim de semana, aí vem forte contra qualquer time que seja, porque vem mais descansado e é um time muito forte. O Abel Ferreira conseguiu alinhar ali o seu time, mesmo ontem jogando sem o Estevão, foi eficiente. O segundo tempo não jogou tão bem quanto no primeiro, foi um time bem abaixo. No primeiro tempo já não foi um bom futebol apresentado pelo Palmeiras e teve ali o seu gol graças ao erro bizonho do Ryan, que deu um passe para o atacante do Palmeiras, o Flaco Lopes, fazer o gol. Né? Colocou o atacante do Palmeiras de cara para o Léo Jardim e ele não perdoou, fez o gol. 1-0 para o Palmeiras. No segundo tempo, o Coutinho entrou, fez um lance ali de efeito. Os jogadores do Palmeiras chegaram muito junto do Coutinho, sabendo ali que ele está com algum desconforto, que é nítido. Ele está com algum desconforto ali na perna esquerda, ali na região do joelho. E o time do Palmeiras chegou junto do Coutinho, deu umas 3 chegadas mais fortes nele, nitidamente para intimidar o Coutinho, que eu acho que ainda não desenvolveu muito bem no Vasco desde a sua volta. Fez o gol contra o Flamengo, mas não fez nada além disso. E o Vasco, que não tem risco de rebaixamento, mas também não vai brigar por nada
muito grandioso no Campeonato Brasileiro e vai apostar todas as suas fichas na Copa do Brasil. Essa é a minha visão. Bem, vamos colocar na tela os resultados, né, da rodada, só para a gente dar aquela passada final. Vitória 1-0 diante do Juventude. O Corinthians ganhou de 3-0 em casa do Atlético Goianiense. O Botafogo ganhou o seu clássico diante do Fluminense por 1-0. Fortaleza ganhou de 4-1 do Bahia. O Atlético Mineiro, que a gente acabou não comentando aqui, mas ganhou de 3-0 do Red Bull, mesmo com o David perdendo um pênalti, ou seja, mostra a força que o Atlético Mineiro tem. Então, o Fluminense não vai ser tão fácil na quarta-feira, porque é um time que não encaixou com o Milito, é um time que não joga com o Milito, mas é um elenco muito forte. É um ataque, assim, para mim, uma das duplas de ataque mais fortes do Campeonato Brasileiro. Hulk e Paulinho, tem um bom meio de campo, tem uma zaga que, né, ainda vacila um pouco, mas é um bom time. É um bom time. E ganhou de 3-0 e vai vir com força total na quarta-feira contra o Fluminense. O Vasco perdeu em casa por 1-0 para o Palmeiras, em casa porque ele era o mandante do jogo, mas o jogo foi no Mané Garrincha. O Grêmio ganhou em casa de 3-2 do Flamengo. São Paulo, que perdeu. Na verdade, São Paulo não perdeu, foi o Internacional que ganhou de 3-1 do São Paulo. Às vezes a gente tem essa mania de falar que um time perdeu quando é o outro que jogou melhor e ganhou, né? Então, assim, não foi que o São Paulo perdeu simplesmente. Foi o Inter que ganhou, uma grande vitória do Inter, quarta vitória seguida do Inter, está numa arrancada aí, vai vir com tudo pela briga do G6 ali. Eu acho muito difícil o G4 porque está bem distante. Cuiabá e Cruzeiro empataram por 0-0. Cuiabá ali carimbando seu passaporte para a Série B do ano que vem. Eu acho muito difícil escapar. E o Criciúma empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense. Também um péssimo resultado para os dois times, né? Empate não foi bom para ninguém. Somaram um ponto, mas os dois ficam ali muito perto da zona de rebaixamento. Nós vamos ver aqui a tabela de classificação. Deixa eu aumentar essa tabela aqui para a gente, deixa eu posicioná-la melhor. Opa, acho que agora sim. A gente vê o Botafogo com 56 pontos, Palmeiras em segundo com 53, Fortaleza 52 pontos em terceiro lugar, o Flamengo com 45 pontos. Você vê que já fica bem distante do terceiro lugar, ficam aí 7 pontos atrás do Fortaleza. O São Paulo, 44 pontos, um atrás do Flamengo em quinto lugar. Em sexto lugar está o Bahia com 42 pontos. Em sétimo lugar, o Cruzeiro com 42 pontos. E aí vem o Internacional em oitavo lugar com 41 pontos. E aí o Internacional tem 2 jogos a menos do que a maioria aí para cima, tirando o Flamengo. Ou seja, se ele ganhar os 2 jogos, ele vai para 47 pontos, passando inclusive o Flamengo, já que esse jogo a menos que o Internacional tem é justamente contra o Flamengo. Então, Internacional, que eu falei agora mesmo, né? Eu falei que briga aí pelo G6, na verdade ele está brigando ali pelo G4 mesmo, né? Internacional que vem numa sequência muito boa de vitórias. Depois, já bem mais distante, o Atlético Mineiro em nono lugar com 36 pontos, também tem 2 jogos a menos, pode dar uma melhorada, mas já está bem distante. O Vasco em décimo lugar com 35 pontos. E aí a galera da parte de baixo da tabela, Juventude com 32 pontos em 11º lugar. Em 12º, o Grêmio com 31 pontos, mas ainda tem 2 jogos a menos, que vai, eles ganhando esses jogos, vai tirar eles de vez pela briga do Z4. O Atlético Paranaense, que tem 31 pontos, também tem 2 jogos a menos, mas já começa a preocupar essa torcida também. O Bragantino, 31 pontos, em 14º lugar, são 3 times aí com 31 pontos. Em 15º, o Criciúma, que deixou ali a zona de rebaixamento com 29 pontos. O Vitória, que deixou a zona de rebaixamento com 28 pontos em 16º. E aí vem o Z4, o Corinthians, que mesmo com a vitória, a gente já sabia que ele não sairia da zona de rebaixamento, 28 pontos. O Fluminense, em 18º, com 27 pontos.
O Cuiabá, praticamente rebaixado, com 23 pontos em 19º, e a lanterna em 20º lugar, Atlético Goianiense, com 18 pontos. Para mim, já rebaixado, apesar de que não matematicamente, mas eu acho que ninguém acredita que o Atlético Goianiense, dos 11 jogos que faltam, vai ganhar 9, né? Que seria ali o número mágico, né? A pontuação mágica de 45 pontos. Então, eu realmente acho bem complicado para esses times que estão ali na parte de baixo da tabela. Fluminense e Corinthians, perdão, na minha visão, brigam ali por uma vaga, e essa é a reta final do Campeonato Brasileiro, né? No G4, Botafogo e Palmeiras disputam o campeonato, disputam o título, e eu acho que vai ser ponto a ponto até o final do campeonato. O Flamengo, o Fortaleza, para mim, não tem força para brigar por esse título. O Flamengo já abriu mão e deixou claro nesse fim de semana, sem levar sequer um titular ali ou dois para ficar no banco para entrar em algum momento. O banco de reservas do Flamengo no jogo de ontem era assim algo... Parecia que a gente estava assistindo um jogo do Sub-20, né? Que era só jogador da base. E lá no Z4, Corinthians, Fluminense, correndo um sério risco de rebaixamento, e é o que agrava, porque são dois times grandes em duas vagas ali do Z4, que vai acabar nessa reta final se embolando, e um dos dois vai ficar por ali. Na minha opinião, ou Fluminense ou Corinthians vai acabar descendo, e se vacilarem, vai os dois para a zona de rebaixamento, beleza? Bem, galera, esse é o vídeo de hoje, um apanhado do que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar até o final, e eu mais uma vez te peço, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e até a próxima. Fui!